Cadê? Já assistiu, velho? Não. Não. Não é cachorro que você faz? Vem, não. Ah, eu não quero assim de cachorrinho, mansinho, essas coisas. Eu quero, Não é cachorro desse, não. quero daquele lá. Não é que é isso. Tem cachorro selvagem, não, filho. Foi o que você tava assistindo lá de lobo? Zumbi. Não, de zumbi não. Se for de zumbi, nem põe, que eu não gosto. Vou de lobisomem toda hora. Ah, que lobisomem que esse é doido. Não sou você, não. Por isso que não se converte. Fica assistindo essas bostas.